votos ainda nem tinham sido apurados, mas na manhã de segunda-feira, 19 de outubro de 2020, a presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, admitiu que o candidato de esquerda, Luiz Arce, venceu as eleições presidenciais, uma derrota para a direita. Arce não é apenas o candidato de Evo Morales, é alguém que nem estaria na vida pública sem Evo. As duas pesquisas mais importantes mostram Arce com 52% ou 53% dos votos válidos, muito à frente dos 30%, mais ou menos isso, do segundo colocado Carlos Mesa. Na Argentina, onde vive desde que foi arpeado pelo poder, Evo Morales comemorou. No Twitter ele escreveu: "Irmãos e irmãs, a vontade do povo prevaleceu. Foi uma vitória contundente." Luiz Arce foi outro que celebrou antes do resultado final. "Muito agradecido pelo apoio e pela confiança do povo boliviano. Recuperamos a democracia e retomaremos a estabilidade e a paz social." A palavra mais importante desse texto certamente é estabilidade. Durante a campanha, os bolivianos ouviram Arce falar em estabilidade o tempo todo. Lo que necesita el pueblo boliviano: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Somos la única garantía nosotros para que sigamos pagando el bono Juancito Pinto, nuestra renta dignidad, el bono Juana Zurduy y ahora el bono de lucha contra el hambre. Somos la garantía de la política social, hermanos. Um brasileiro pode até não estar familiarizado com os nomes desses programas sociais, mas estabilidade econômica e política e a falta que essas estabilidades fazem, disso a gente entende. Hoje a gente vai tentar entender quem é esse sujeito prometendo estabilidade para a Bolívia. Desde 2006, a Bolívia viveu o chamado Milagre Econômico Boliviano. Esse período coincide com a era Evo Morales e teve um crescimento anual do PIB de 5% em média, mas mais importante do que isso, em 2005, 63% da população boliviana estava abaixo da linha de pobreza, e isso foi reduzido para 35% em 2018. Os dados são do Banco Mundial, que não é exatamente uma instituição comunista. Há quem diga que tudo isso só foi possível graças ao chamado boom das commodities, um período em que a demanda dos produtos exportados pela Bolívia e também pelo Brasil estava em alta. Acontece que o boom terminou em 2008 com a crise, e aí, ao contrário de muitos países, a Bolívia continuou crescendo e distribuindo renda. Esse projeto econômico adotou uma agenda de estatizações. Parte das empresas privadas foi transferida para as mãos do Estado, e as multinacionais que continuaram explorando poços de petróleo e jazidas de minério passaram a pagar mais ao Estado para poder manter as operações. Isso também valeu para o gás. O ministro da Economia durante todo esse período aí foi Luiz Arce. Talvez as estatizações, sozinhas, não fossem o suficiente para garantir os 50 e tantos % dos votos válidos, mas tem mais coisa. É que, nesse mesmo contexto aí, surgiram os programas sociais, aqueles programas sociais que você ouviu o Luiz Arce mencionar agora há pouco. O abono Juancito Pinto foi um dos primeiros, veio em 2006 e previa o pagamento de cerca de R$ 120 mensais para cada estudante matriculado na rede pública. Já o Renda Dignidade serve para complementar os rendimentos de idosos, com cerca de R$ 148 mensais. Também tem o abono Juanita Arzudui, que é para gestantes em situação de vulnerabilidade social. Boa parte desses benefícios é pago com os impostos que são cobrados das multinacionais, que antes atuavam sem muita taxação nem muito controle. Esses programas são uma pauta central na Bolívia, e a coisa é parecida com o Brasil. É que aqui no Brasil, quando surgiu o Bolsa Família, o programa foi chamado de Bolsa Esmola, aí parte da classe média brasileira sustentou a tese de que esse programa aí seria o suficiente para que os pobres se acomodassem e deixassem de trabalhar. Aí o tempo passou, o dinheiro do Bolsa Família passou a movimentar a economia de comunidades inteiras, incentivando, entre outras coisas, o comércio, fazendo a economia girar mesmo.
Hoje, ninguém mais ousa questionar o Bolsa Família. Na Bolívia, os programas sociais fizeram esse mesmo caminho aí, da rejeição até a aceitação. Chegou no ponto em que os adversários de Arce estavam propondo estender os abonos. O Luiz Arce então propôs um novo auxílio, esse contra a fome, e passou a campanha inteira sustentando que esses programas sociais foram criados pelo MAS, que é a sigla para Movimento pelo Socialismo. Esse é o partido dele, do Evo Morales. Esses programas ele sustentou durante a campanha. Foram criados pelo MAS, apesar da oposição. Política social del movimiento al socialismo y del modelo económico, social, comunitario, productivo que nosotros hemos implementado exitosamente, que nos ha dado crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades y varios indicadores económicos y sociales que hoy extrañamos. El movimiento socialismo siempre va a escuchar al pueblo boliviano, siempre va a entender las necesidades del pueblo boliviano. Evo Morales presidiu a Bolívia por 3 mandatos consecutivos. Chegou ao poder em 2006 e saiu em 2019, em circunstâncias atípicas. A oposição o acusava de realizar manobras institucionais para controlar o Tribunal Eleitoral e assim garantir a vitória em uma eleição atrás da outra. A situação é complicada e não se torna mais fácil de compreender quando a gente lembra que em 2016 aconteceu um referendo propondo mudanças significativas na Constituição. Esse referendo possibilitaria que Evo disputasse a presidência pela 4ª vez consecutiva. A permanência dele na liderança da Venezuela já tinha dependido de referendo antes, mas em 2016 o resultado foi desfavorável a ele. Evo disputou a eleição de 2019 mesmo assim, com o partido dele, o MAS, apontando outras vias legais para possibilitar o 4º mandato. Evo venceu, embora a Organização dos Estados Americanos tenha apontado fraude na eleição. Partidários de Evo, por outro lado, dizem que a auditoria da OEA foi enviesada e interessada. De qualquer forma, os meses seguintes à eleição foram marcados por protestos e motins, que culminaram num convite do exército para que Evo deixasse a presidência. A presidente interina, Jeanine Áñez, logo tratou de anunciar que Evo não poderia mais disputar a presidência. Áñez anunciou os novos ministros do Interior, das Relações Exteriores e da Defesa, e disse que nem o ex-presidente Evo Morales nem o vice dele, Álvaro Garcia, poderão participar da eleição para tentar um 4º mandato. Com esse último movimento, esperava-se que o terreno ficasse livre para a oposição ao MAS. O principal beneficiado seria o ex-presidente Carlos Mesa, que se define como o último presidente neoliberal que a Bolívia teve. Construir futuro e derrotar al passado para sempre. Estamos hartos de estos 14 años que nos han dejado la peor herencia de la historia. Nessa eleição de agora, em 2020, as acusações de fraude eleitoral contra o MAS foram obviamente colocadas em pauta. Mas aí a resposta de Arce para isso era fácil e era mesmo, ele repetia em todas as ocasiões. As organizações sociais se han movilizado, com todas as críticas que han tenido, para lograr esto, que el pueblo boliviano pueda ir hoy a votar. Y se ha logrado eso. Yo creo que ahí, recordar esas acciones que están dando resultado. Por fin tenemos una fecha, por fin el pueblo boliviano está yendo a votar, por fin estamos recuperando la democracia. Estamos confiando en el pueblo boliviano, por supuesto, con todas las candidaturas, y que se resuelva esto de la manera en que nosotros siempre lo hemos planteado. Nosotros nunca hemos tomado el gobierno con las armas, con sangre, con muertes, nunca. Nosotros siempre que hemos tomado el gobierno ha sido por la vía democrática, com voto. Com a vitória pela via eleitoral reconhecida pela oposição, Arce vai ter que cumprir aquela promessa de estabilidade. Considerando o histórico recente da Bolívia e o buraco em que a América Latina anda se enfiando, em grande parte graças ao Brasil, não vai ser fácil não.
Muito obrigado por ver este vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Radamés com uma mensagem para Fabiana. Diz ele: Fabiana, minha princesa, ao contrário de muitos, eu sonho em ver contigo a rotina do dia a dia. Pois contigo, pagar contas, ir ao mercado, a reunião do colégio, comprar remédio para dor de barriga, sempre será o trabalho de um artesão ao moldar a contínua e eternamente sua obra-prima com toda a técnica e afeto que é capaz de expressar, tornando-a mais perfeita e mais poderosa, desconhecendo o limite. Dessa história só se pode saber o começo, pois o fim pertence aos segredos do cosmos. Te amo, meu amor. Beijo, gente. Valeu!